Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, alcançamos o terceiro domingo do tempo comum, dia 22 de janeiro de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe nesse terceiro domingo do tempo comum está em Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 23. Acompanhe comigo a leitura deste evangelho. É palavra de vida eterna, é palavra de salvação. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada junto do mar, nos confins de Zabulon e Neftali, cumprindo-se o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, terra que confina com o mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Esse povo que jazia nas trevas viu uma grande luz, e uma luz levantou-se para os que jaziam na sombra da morte. Desde então, começou Jesus a pregar: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Segui-me, disse ele, e eu vos farei pescadores de homens. E eles, imediatamente deixadas as redes, o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as suas redes, e chamou-os. Eles, imediatamente, deixando a barca e o pai, o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, vemos aqui Jesus, que depois da prisão de São João Batista, se muda e vai para próximo do mar. Olha o que diz o evangelho. Tendo Jesus ouvido que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Depois, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, situada junto ao mar. Algumas vezes aqui no nosso canal eu já comentei isso. Nas Sagradas Escrituras, o mar é símbolo da tribulação desse mundo. O mar é símbolo do sofrimento, das angústias, das dificuldades, das tribulações desse mundo. E é por isso que Jesus caminha sobre as águas. Jesus opera esse milagre. Jesus caminha sobre as águas para nos mostrar que Ele triunfa sobre o mal desse mundo. Que é Ele que tem o poder e a glória. Ele que é o Senhor, o Kyrios, o dominador de todas as coisas. E por maior que seja, por mais tremenda que seja, por mais complicada que seja a situação, Jesus caminha sobre as águas. Ele caminha sobre os problemas, sobre as dificuldades. Ele vence a morte de cruz, ressuscitando no terceiro dia. Ele quer que você participe da sua ressurreição. Ele te convida hoje a participar da sua vitória, como convidou os apóstolos aqui. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, ou seja, próximo do mar, Jesus foi lá na tribulação. Hoje Jesus quer ir na sua tribulação. Quais são os problemas? Quais são as dificuldades? Qual é o seu impossível? E pior ainda, qual é o seu pecado? Sim, o mar representa tudo isso que eu falei, dificuldades, tribulações, problemas, cruzes, mas é o reino do pecado. Porque é o pecado que gera todo o sofrimento desse mundo. A origem de todo o mal é o pecado. Aquele que não vive o pecado, aquele que venceu o pecado e que vive em santidade, pode passar por diversas dificuldades, diversos problemas, ele está feliz, porque ele está unido a Deus. Deus é a nossa felicidade.
Ou nós nos agarramos em Deus, ou nos agarramos no pecado. E às vezes o pecado nos prende como que redes. Olha o que vai dizer o evangelho de hoje. Caminhando ao longo do mar, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Muitas vezes somos nós que lançamos a nossa rede ao mar. Ou seja, somos nós que procuramos situações que nos levam ao sofrimento, que nos levam às angústias, que nos levam ao pecado, e depois lançamos a rede de novo ao mar. E nos prendemos em situações que nos levam ao pecado e se torna um ciclo vicioso. Eu me afasto de Deus, eu peco e eu me angustio e sofro. E aí eu me afasto mais de Deus, peco mais, me angustio e sofro ainda mais. Me afasto de Deus ainda mais, me angustio mais e vou fazendo redes, vou me afastando de Deus, vou mergulhando no pecado, vou fazendo redes, lançando ao mar. Vou fazendo redes e vou me lançando ao mar. Ou seja, vou me mantendo cada vez mais enraizado no pecado. E é por isso que tantas pessoas hoje não têm sentido para a vida. As pessoas vão cavando buracos mais profundos, vão entrando nesse buraco e vão jogando terra por cima e querem que dê certo. As pessoas se põem no precipício e saltam no precipício abaixo e querem que dê certo. Queridos, Deus é a nossa felicidade. E como dizia, se nós tivermos Deus, se tivermos intimidade com Deus, intimidade com o Senhor, se nós vivemos na graça de Deus longe do pecado, seremos felizes ainda que tenhamos diversas tribulações. Porque foi o próprio Jesus que disse, no mundo havereis de ter aflições, coragem, eu venci o mundo. Olha o exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco vivia passando fome, era extremamente magro, esquelético, por causa da fome que passava. São Francisco de Assis tinha diversas doenças. Ele teve uma infecção nos olhos, uma infecção bacteriana nos olhos, que era tão grave que ele morreria de sepsemia se não fosse cauterizados os seus olhos. Sim, naquela época não existiam antibióticos. As infecções se matavam com ferro e fogo. Então esquentaram pedaços de metal e com pedaços de metal incandescente queimaram os 2 olhos de São Francisco. E é claro, no século XIII não existia anestesia, muito menos antibióticos, quanto mais anestesia. Uma dor tremenda, um sofrimento atroz. São Francisco não disse um ai, não fez uma murmuração, mas se manteve alegre, ofereceu aquilo tudo a Deus, para que aquele sofrimento pudesse uni-lo ainda mais a Deus. E ele era conhecido como o irmão sempre alegre, morando no meio dos leprosos, vivendo na mendicância, passando fome, cego dos 2 olhos, com queimaduras terríveis nos 2 olhos. Irmão sempre alegre. E por quê? Porque apesar de não ter dinheiro, de não ter um conforto para o seu corpo, apesar de estar acometido de doenças, com os olhos cauterizados, queimados, com queimaduras de 1º grau nos 2 olhos, diversas enfermidades no seu corpo, apesar de todo esse mar de tribulações, São Francisco tinha Jesus, intimidade divina. Ele sabia quem era o seu Senhor. E sabia que a vida dele não se encerrava nesse mundo, mas que a vida dele tinha um objetivo lá no alto da montanha. Ele esperava coisas que os olhos nunca viram, que o coração humano nunca imaginou. Ele esperava aquilo que vai dizer São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Ele esperava a visão beatífica de Deus. Por isso ele era irmão sempre alegre. Em Deus ele encontrava a sua consolação. Mas ao contrário de São Francisco, que cada vez crescia mais na intimidade com Deus, muitas vezes o que fazemos é isso daqui, ó. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam numa barca, ou seja, estavam no mar, juntamente com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Consertando as redes. O que significa isso? Além de nós nos lançarmos ao pecado, lançarmos as nossas redes ao mar, às vezes Jesus nos mostra o pecado e a gente acaba vencendo o pecado, abandona aquela situação de pecado, mas a gente conserta as redes, ou seja, a gente volta à vida velha,
Volta ao pecado. Você quer ser feliz? Eu sei que você quer ser feliz. Então a palavra de Deus para você hoje. A palavra que resume toda essa meditação e todo esse evangelho. Versículo 17. Desde então, começou Jesus a pregar: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Queridos, fuja do mar, fuja do pecado. Faça penitência. O mar é a cota zero, né? A altitude zero. Jesus te espera lá no alto da montanha. É preciso sair da cota zero e subir no alto da montanha. O mar na Bíblia representa o pecado e a tribulação. O alto da montanha é o encontro com Deus. Por isso que esse canal se chama Subir na Montanha. Foi no alto da montanha que Jesus falou com Moisés. Foi no alto da montanha que Jesus se transfigurou no Monte Tabor. Foi no alto de uma montanha que Deus se revelou a Elias. Deus te espera no alto da montanha. Lança fora as redes. Deixa o mar. Suba a montanha pela vida de oração. Suba a montanha pela vida de penitência. Suba a montanha deixando o pecado para trás. Convertei-vos, crede no Evangelho. Fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Se você quer ser feliz, eu tenho um segredo para te contar. Felicidade tem um nome, é Jesus. Quanto mais você estiver próximo de Jesus, quanto mais alto você estiver no caminho de subir a montanha, mais o seu coração encontrará paz e felicidade. Quanto mais você descer rumo ao mar, mais você vai se angustiar, se amargurar, entrar em depressão, até se afogar no mar. Até se afogar no mar. Deus tem vida para você. Deus tem felicidade para você agora, apesar dos problemas, como São Francisco de Assis, cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de tribulações, cheio de doenças. Irmão sempre alegre. Deus tem paz e felicidade para o seu coração agora e depois. Felicidade plena pelos séculos dos séculos, no alto da montanha. Agora na prática, olhe para a sua vida e tome uma decisão prática. O Senhor disse: convertei-vos e crede no Evangelho. Fazei penitência e crede no Evangelho. O que é conversão? O que é penitência? Conversão significa mudar a direção. Fazer penitência significa mostrar verdadeiro arrependimento pelo pecado e reparar o pecado. Olha na sua vida quais são os pecados que têm te arrastado ao mar. Quais são as redes que você tem consertado. Faça um propósito nessa semana que se inicia hoje. Hoje é domingo, dia do Senhor. Inicia-se uma nova semana. Que com essa semana que se inicia uma nova vida na presença de Jesus. Olha para você mesmo. Vê quais são os pecados que você tem que renunciar. Gula, preguiça, luxúria, mentira, vaidade, pecados veniais. E às vezes pecados mortais. Adultério, fornicação, corrupção, roubo, fraude. Olha para você mesmo. Quais são as redes? Quais são as redes? Hoje Jesus estende a mão para você e te chama a felicidade. Hoje Jesus estende as mãos para você e te diz: vem e segue. Vem ser feliz. Vem ter intimidade com o Senhor. Vem viver. Subir na montanha. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.